No livro Tema 2, vocês vão fazer a atividade 14. Na primeira parte, nós temos aqui o interagindo com gêneros. Primeira questão: você já leu outras histórias em quadrinho? Onde? Geralmente, elas são publicadas. Converse com os colegas sobre os suportes onde esses gêneros podem ser publicados e observe abaixo alguns desses suportes. O que é suporte, pessoal? Que também pode ser chamado de portador de texto. É onde os textos aparecem. E onde normalmente a gente pode ver história em quadrinho. Aqui nós temos o exemplo, de jornais que trazem, uma parte voltada para crianças. Temos também revistas, páginas da internet, sites e a própria revistinha em quadrinho. Escreva abaixo uma lista com os nomes dos suportes da questão anterior. Então, vocês vão colocar aqui os nomes desses suportes aqui nessa questão 2. 3. Qual é o principal assunto do texto controle remoto? Então, vocês vão voltar lá no texto do controle remoto da atividade anterior e vão marcar aqui a opção que tem o principal assunto dessa historinha. Você já leu outras HQs? Ou seja, HQ é a abreviação de história em quadrinhos. Você já leu alguma outra? Aí você vai marcar a opção de acordo com a sua experiência. Se você marcar sim, você vai dizer aqui quais são as revistinhas, quais foram as HQs que você já leu. 5. Quem é o personagem principal da história em quadrinhos Controle Remoto? Quem é esse personagem? Aí você vai dizer aqui por que ele é o principal. 6. Você já havia lido algum HQ ou tirinha do Garfield? 7. Volte ao texto Controle Remoto, na página 80, e veja quais sinais de pontuação você encontra lá no texto. No espaço abaixo, você vai marcar os sinais de pontuação que você encontrou nesse texto. Então, você vai voltar lá na tirinha do Garfield, Controle Remoto, e vai ver quais são os sinais que aparecem lá, e aí você vai marcar aqui os sinais que aparecem nessa história, tá? 8. No primeiro e segundo quadrinho da HQ Controle Remoto, aparece uma onomatopeia. O que é isso, né? É uma palavra usada para representar sons, ruídos, urros, etc. Então, por exemplo, na história em quadrinho, para mostrar que algum barulho aconteceu, algum som aconteceu, eles usam a onomatopeia. O que é isso? É quando eu escrevo, palavras que, se eu pronunciar, eu vou conseguir mais ou menos o som daquele barulhinho que aconteceu, tá? Então, eles usam isso para representar, como ele disse aqui, sons, ruídos, urros, etc. Então, você vai ler os dois quadrinhos, o primeiro e o segundo, e vai responder o que significa a palavra clique, que aparece lá, tá? Então, você vai escrever aqui. 9. Leia agora uma tirinha do Garfield. O significado da palavra clique, que aparece repetidas vezes no último quadrinho dessa história, é igual ao significado da mesma palavra na HQ Controle Remoto? Vamos lá, aqui tem outra tirinha do Garfield, e aí nessa parte aqui também aparecem as palavras clique, clique, né? Ela vai ter o mesmo som, o mesmo sentido do clique que apareceu lá na HQ Controle Remoto? Agora vamos para a parte comunicando através de frases. Na primeira questão, nós temos uma frase aqui nesse quadro que vocês devem ler em voz alta. E depois, no item A, você vai marcar quantas palavras apareceram aqui nessa frase. B. Localize essa frase nos quadrinhos da HQ da página 80. Qual o número de quadrinho em que ela está escrita? Foi no primeiro quadrinho, no segundo? Você vai contar lá e você vai escrever aqui. C. Essa frase termina com qual sinal de pontuação? Ou seja, que sinal de pontuação é esse que aparece aqui no final? D. Para que esse sinal é usado na frase? Quando aparece esse sinalzinho aqui, ele representa o quê? 2. Observe o retângulo abaixo e pinte somente as palavras que aparecem na frase da questão 1.
Então, apenas as palavrinhas, os símbolos que aparecerem lá na frase da questão 1, você vai pintar. 3. Preencha a tabela abaixo usando as palavras que você pintou na questão anterior, de acordo com o número de sílabas de cada palavra. Então, aqui você vai colocar as palavras que têm uma sílaba, né? Aliás, você vai colocar as palavras que você pintou, inclusive as que só têm uma sílaba, tá? Esse espaço aqui é porque não vão ter outras palavras, então por isso que ele está roxinho. 4. Escolha um colega de sala, leia as palavras do quadro junto com ele e converse sobre o que são as palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Isso aqui vocês podem fazer com quem está acompanhando a atividade de vocês ou com quem estiver em casa. Refletindo sobre as palavras. Nessa parte a gente estuda por fichas, né? Então aqui tem as 3 fichas dessa atividade, aqui as palavras, né, dessa atividade, e aqui você vai escrever as palavras de acordo com a inicial, com a letra inicial. Então aqui as palavras que começarem com P, né, dessa ficha aqui, e as que começam com T. Escreva as palavras de acordo com a letra final. Então, a palavra que termina com A, você vai escrever aqui, e a que terminar com O, você vai escrever aqui. 2. Pinte o quadro que apresenta a mesma letra da palavra televisão. Então, você só vai pintar os quadros que tiverem a mesma letra, você só vai pintar o quadro que tiver as mesmas letras da palavra televisão. Então, não é só a primeira letra ou a última, tá bom? Tem que ter todas as letrinhas dessa palavra aqui, ó. Então, você vai ver qual é o quadro que tem todas essas letrinhas. E por último, na página 90, na questão 3, nós temos aqui: o que você gosta de assistir na televisão? Escolha entre as opções abaixo e depois faça uma lista com as opções que você escolheu. Então, vamos lá. Na televisão, você gosta de assistir os jornais, os telejornais? Ou você gosta de assistir videoclipes, que são bandas de música cantando, né? Desenhos animados, programas de auditório, né? Por exemplo, o programa da Fátima, né? Encontro com a Fátima. Novelas ou filmes. Então, você vai escrever aqui e vai fazer a lista do que você escolheu. 4. Elabore uma frase usando as palavras televisão e poltrona. Depois, leia a frase que você escreveu. Então, aqui você vai criar uma frase com essas 2 palavras.